Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 31, continuação, vinde a mim. 18.51. Eis a pessoa qualificada para se tornar uma com Brahma, aquela que se absorve na pureza absoluta do intelecto, subjuga o corpo e sentidos por um ato resoluto de autocontrole, protege-se tanto quanto possível do barulho de outras complicações dos sentidos, repele tanto o apego quanto a repugnância. 18.52. Mora num lugar solitário, come pouco, controla o corpo, a língua e a mente, absorve na divina meditação do yoga, não tem paixões. 18.53. É serena, humilde, alheia aos atrativos do poder, vaidade, cobiça, cólera, posses, a consciência do eu e do meu. A pureza do intelecto exige primeiro que tudo anular a tendência da razão humana a solucionar problemas, como se a vida não passasse de um quebra-cabeça a ser resolvido de qualquer maneira. O yogi aprende a abordar qualquer problema ou questão direcionando a mente para o fluxo inspirador que desce da supraconsciência. A sabedoria não brota do raciocínio meticuloso, mas muito simplesmente da certeza que mora no âmago do eu, de qual é a resposta certa. Consciência de solução, não consciência de problema. Eis a chave da sabedoria, ou seja, manter a mente enfocada nesse aspecto superior do conhecimento que já tem e pode fornecer qualquer resposta. Traduziríamos melhor, talvez, proteger-se do barulho por proteger-se do som. Mas acontece que nem todos os sons são intrusivos, motivo pelo qual o barulho entende-se mais facilmente. Os sons da natureza, o vento nas árvores, o canto dos pássaros e outros sons comuns não perturbam. Se o barulho do trânsito e outros ruídos atrapalham a concentração quando a pessoa se senta para meditar, certos sons contínuos, como dos regatos ou cachoeiras, abafam quaisquer outros a ponto de evitar que a pessoa os perceba. Residir num local solitário é, para a maioria das pessoas, impossível. O próprio Krishna recomenda no Gita o cumprimento de deveres normais, um modo de vida que para muita gente inviabiliza a solidão. Como, pois, seguir o conselho que lhe dá aqui? A resposta para a maioria das pessoas é criando na própria casa um local de reclusão. Reserve um cômodo ou mesmo uma parte do seu quarto isolada por uma cortina onde a única atividade permitida seja meditação. Ali as vibrações supraconscientes irão se desenvolver e literalmente marginalizar a atmosfera mundana circundante. Os outros pontos abordados nas estrofes explicam-se por si. 18.54. Atinge a suprema devoção a mim, podendo absorver-se em Brahma. Aquele que é interiormente calmo, nunca se lamenta e nada deseja, vendo todos os seres com olhos iguais. Uma estátua humana feita de sal, se mergulhada no oceano, dissolver-se-á e desaparecerá. O corpo humano, por uma curiosa coincidência, parece-se muito com a água do mar, pois a porcentagem de sal no sangue e nessa água é a mesma. No entanto, quando lançado ao mar, esse corpo não se dissolve porque tem em sua composição outros elementos além de água e sal. O que mantém a consciência do homem separada de Satchidananda, bem-aventurança divina, é obviamente o fato dela ser composta também de outros elementos. Destacam-se entre esses elementos a impaciência, a vontade de que as coisas fossem diferentes do que são. Em outras palavras, as queixas em relação a tudo, os desejos que impedem de sentir-se completo em si mesmo, gostos e aversões com respeito a pessoas e coisas, que o fazem estar sempre usando suas energias para atrair ou repelir. Só quando esses elementos se transformam no sal da devoção, aquele sentimento firme que, único entre os demais, pode mergulhar a consciência no oceano da bem-aventurança, a pessoa se torna apta a absorver-se em Brahman. Sucede muitas vezes que grandes yogis saem por algum tempo desse vasto oceano no qual sua consciência se dissolveu e reassumam a individualidade que outrora tiveram como seres humanos, a fim de gozar outra vez a relação eu-tu com o Senhor. Mas, como agora são estátuas de sal puras feitas apenas dos elementos de consciência contidos naquele oceano, podem voltar para ele a qualquer momento. Ram Prasad, um grande santo que viveu durante o século XVIII em Bengala, Índia, cantou certa feita: embora um milhar de escrituras te declare Nirakara informe, vem a mim na forma que amo como a divina mãe do universo.
18.55. Pela suprema devoção a mim, pode sem tardança perceber-me em minha verdadeira natureza. Quem e o que sou, sabedor dessas verdades, entrará em mim sem hesitação. 18.56. Afora cumprir fielmente todos os deveres e abrigar-se em mim por completo, deverá ainda ser recebido por minha graça. É importante compreender que Deus, estando acima da sua própria lei, não pode ser alcançado senão pelo cumprimento dessa lei. Nenhuma fórmula matematicamente exata o induzirá a revelar-se. O homem pensa com muita precipitação, pode obrigar as coisas a serem do jeito que ele quer, bastando-lhe esforçar-se adequadamente. Essa é, de maneira destacada, a atitude dos cientistas modernos. É a atitude de inúmeros médicos, para quem a saúde de seus pacientes depende deles, de seus diagnósticos corretos e dos remédios que prescrevem. No entanto, os médicos sabem muito bem que casos há nos quais, embora tudo faça à risca, seus pacientes morrem. E sabem também que pacientes tidos como perdidos acabam se recuperando de súbito, de maneira inexplicável. O ego se intromete de forma tão sutil que mesmo no derradeiro passo da jornada, algumas pessoas imaginam ter sido elas próprias que empreenderam por seu próprio esforço. Esse pensamento fugaz basta para impedi-las de fundir-se completamente em Deus. Pequeno fragmento da consciência revela que a pessoa não absorveu todos os elementos do oceano. Devemos nos dar por inteiro, livremente, nada esperando em troca e apenas amando-o como a nossa própria essência. Irá ele então dar-se a nós? Sim, de certo, mas a presunção implícita na palavra de certo é suficiente para impedir-nos de ser o que é bem mais que adquirir, aquele perfeito estado de consciência. 18.57. Mentalmente devota tuas ações a mim, considera-me teu objeto supremo, ergue até mim cada discernimento de teu intelecto, assim com amor dissolve todos os sentimentos do teu coração em mim. 18.58. Com o coração dissolvido em mim, conseguirás também superar por minha graça quaisquer obstáculos, mas se refreado por algum pensamento insistente do ego, não te voltares para mim, com tua extrema atenção, mesclando tua consciência à minha, poderás encaminhar-te de novo para a ruína. A ruína, aqui mencionada, segundo meu guru, é temporária. No entanto, mesmo depois de atingir Sabhikalpa Samadhi, é possível reincidir por algum tempo na ilusão, até que finalmente a última Sankara, tendência de ser uma individualidade separada e, portanto, distanciada de Deus, seja dissolvida. 18.59. Se ascendendo ao ego determinares, não vou lutar, acabarás lutando de qualquer maneira, forçado a agir assim pela natureza, tua própria e a cósmica. O devoto que após muitas encarnações de luta e esforço adquiriu a natureza do guerreiro espiritual determinado a vencer qualquer fragilidade interior, será levado a lutar de qualquer maneira por essa mesma natureza e também pela natureza cósmica que seus esforços invocaram, até libelar todas as ilusões. Essas palavras de Krishna são bastante tranquilizadoras, pois pode suceder que o devoto, após demorada luta para aperfeiçoar-se, recue subitamente pensando: ah, não, mas isso não. Uma ilusão qualquer pode lhe cercar e até induzi-lo a protestar. Por que devo renunciar também a esta ideia tão familiar ou a este apego tão compensador? Felizmente, para sua devoção, quando decidir de vez ofertar-se por inteiro a Deus, o próprio Deus, por intermédio de Prakriti, a Divina Mãe, o protegerá e manterá seus pés plantados firmemente no bom caminho. Sua leviana nostalgia por aquele aspecto doce de Maya se evaporará e ele se verá de novo resolvido a travar outras batalhas. A próxima estrofe é um lembrete de que, afinal de contas, nossa força e nossa fraqueza não nos pertencem. São uma operação de energias cósmicas por meio de nossa natureza humana. Aqui, porém, Krishna diz que Arjuna já superou essas influências e pode entregar-se às suas aspirações e empreendimentos mais elevados de cunho espiritual. E a gente continua esse mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.